amada igreja, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo de número 1. Filipenses capítulo de número 1. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 12. Vamos viajar um pouco nesse texto. Glória a Deus. Amém? Filipenses 1, verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém, amados? Esse texto de Paulo fala aos irmãos da igreja de Filipe. E ele nos mostra uma perspectiva de uma vida próxima de Deus. Nesse texto, eles mostram uma forma que nós podemos viver em uma perspectiva segundo o olhar e segundo a vontade de Deus.
Nós sabemos de toda a trajetória e a história do grande homem apóstolo Paulo, de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele enfrentou, com o único motivo, a única razão, transmitir o evangelho da salvação, transmitir o evangelho de Cristo Jesus. Então vivemos essa perspectiva de Deus, procurarmos vivermos essa perspectiva de Deus para nossas vidas, assim como Paulo nos ensina nesses versículos. Quero vos trazer essa reflexão acerca da vida deste grande homem de Deus. Em primeiro lugar, nós cristãos vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos que o evangelho de Cristo, a qual nós pregamos, é mais importante do que a nossa liberdade. O evangelho de Cristo é mais importante do que tudo, do que todas as coisas, do que a nossa própria vida. O evangelho de Cristo, ele é importante muito mais do que precioso do que a nossa vida. Quando Paulo disse que não tinha por preciosa a sua vida, porque ele continuaria pregando o evangelho de qualquer maneira, ou sendo açoitado, ou sendo apedrejado, ou sendo trucidado pelos inimigos de Deus, mas ele não deixaria de maneira alguma de pregar o evangelho da salvação, porque para isso ele foi chamado, para isso ele foi levantado e chamado pelas mãos de Deus, para pregar o evangelho. Assim como nós também, como igreja do Senhor, cada um de nós, eu, você, fomos eleitos e fomos chamados por Deus para pregarmos e vivermos este evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso, sua carne, sua matéria, o seu corpo, mas a palavra de Deus nunca esteve presa. Sempre houve liberdade para se pregar o evangelho. Quando um se cala, o outro começa. Assim tem sido a igreja do Senhor nosso Deus. O evangelho é mais importante do que qualquer pastor, do que qualquer obreiro, ou diáconos, ou presbíteros, ou auxiliares. O evangelho de Cristo é mais importante do que tudo isso. A igreja do Senhor foi instituída e levantada com a única missão de pregar o evangelho. Jesus instituiu os discípulos, instituiu os apóstolos, levantou uma igreja fortificada e ela começou em meio à densa perseguição. A igreja, quando iniciou-se, a igreja primitiva, ela iniciou-se entre uma grande perseguição, não só perseguição de acusações, mas principalmente de morte. Muitos dos nossos irmãos da igreja primitiva foram mortos por causa deste evangelho, porque pregaram o evangelho, porque não se negaram a pregar o evangelho de Cristo Jesus. A divulgação do evangelho é mais importante do que a minha vida. É preferível que eu fale de Cristo do que eu fale de mim mesmo, porque o testemunho de Cristo é verdadeiro. E muitas vezes o nosso ou o meu testemunho não é tão verdadeiro como o testemunho de Cristo. Por isso Paulo não se prendia em contar a sua vida de testemunho. Paulo tinha um testemunho de vida muito grande para contar. Ele tinha um testemunho de parar toda Jerusalém, de parar Roma, mas Paulo não se prendia pregando, falando de si mesmo. Paulo se prendia pregando o evangelho do reino. Ele não se prendia, eu tive quanto fulano de tal, aconteceu isso, não. Ele não se prendia a isso. Ele se prendia em pregar o evangelho de Cristo. Quando Deus levava Paulo para cada cidade em que ele estava, a única preocupação de Paulo era falar de Cristo. Ora, Paulo tinha a esperança, assim como nós temos, igreja, de sermos arrebatados a qualquer momento, certo? De sermos arrebatados, a igreja do Senhor. Paulo tinha essa mesma esperança, né? Vocês veem lá em Tessalonicenses 4,17, que ele tem essa esperança que seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, muito rápido. E por isso a grande
preocupação de Paulo era pregar o evangelho, era ganhar almas para o reino, era propagar o reino de Deus, para que assim como ele, outras pessoas também fossem salvos para a glória de Deus. Então, Paulo foca a sua atenção não em si. Paulo foca a sua atenção não em si, mas Paulo foca a sua atenção na proclamação do reino. O que é mais importante? A minha vida é o evangelho? Claro que é o evangelho. O evangelho é mais importante do que todas as coisas. Então, queridos, esse texto que nós lemos, do versículo 12 até o versículo 20, né? Não. Lemos até o 26. Todo esse texto, ele vai nos trazer um ensinamento da vida de um homem escolhido, não segundo aquilo que muitos pregam hoje, né? Para ter aquela vida vitoriosa, para ter aquela vida de prosperidade, para ser próspero. Não. Por incrível que pareça, Paulo foi chamado para sentir dor por causa do evangelho. Foi chamado a sofrer por causa do evangelho. Pagou um alto preço por causa do evangelho. Mas em momento algum, Paulo reclamou da sua luta ou da sua adversidade. Paulo cumpriu aquilo que Deus designou para a sua vida de cristão. Quando lá no final de tudo ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora é a coroa, que está na mão do justo juiz, o qual ele me dará, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então, o evangelho, irmãos, era o oxigênio do apóstolo Paulo. Paulo respirava Deus. Paulo respirava o evangelho de Deus. O evangelho também deve ser o nosso oxigênio. O oxigênio da igreja deve ser o evangelho. Portanto, desde que o evangelho seja anunciado, não importa por quem, ou tamanho, ou posição social, ou raça, né, ou línguas, o importante é que o evangelho seja pregado. Não importa a circunstância, não importa se o obreiro, pastor, vive ou morre, não importa. O importante é que o evangelho seja pregado. Os países asiáticos aí fora, hoje no século 20, muitos estão vivendo, sendo perseguidos, igrejas sendo destruídas, né? Igrejas sendo destruídas, obreiros sendo mortos. Imagina um culto cheio de gente como está aqui, e de repente entra um grupo de pessoas armado, ameaçando todo mundo, para que todo mundo negue a Cristo como Salvador. Qual seria a sua reação? O que você faria? Negaria o seu Senhor? Negaria a Cristo como Salvador? Claro que não, né, irmãos? Porque Deus tem o melhor para nós. Vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos, irmãos, que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. O maior presente de Deus não é o seu apartamento, não é o seu carro, não é a sua casa própria. O maior presente de Deus não é, na realidade, a sua conta bancária, não. O maior presente de Deus para nós foi o Evangelho. Por que Evangelho? Porque foram boas novas. Por que boas novas? Porque nós não conhecíamos a Cristo. Nós não conhecíamos o Evangelho de Cristo. Não conhecíamos o caminho da salvação. Mas aprove Deus, pela sua graça e misericórdia, nos apresentar este Evangelho maravilhoso. Então, o Evangelho é o maior presente de Deus que você recebeu. É o Evangelho de Cristo. Então, seja grato a Deus pela palavra a qual Deus revelou ao seu coração. Porque foi revelado a nós, como diz a palavra, o mistério de Deus foi revelado a nós através de Cristo Jesus. Então, Paulo define o Evangelho de 3 formas. Paulo faz uma definição do Evangelho de 3 formas. Em primeiro lugar, o Evangelho é a boa nova para a humanidade. É uma boa notícia. Imagina você estar ali, talvez esperando uma notícia ruim, e de repente você recebe uma boa nova, ou seja, uma boa
notícia. Então, o Evangelho, primeiro, define-se como a boa nova para a humanidade. Nós sabemos que neste mundo, por incrível que pareça, né, irmãos, onde reina a violência, onde reina a corrupção, onde reina o desespero, onde reina a confusão filosófica e muitos conceitos religiosos, o Evangelho ainda continua sendo a boa nova de Deus, do seu amor e o propósito eterno de salvar o pecador por meio de Jesus Cristo. A boa nova ainda é a boa palavra de Deus. Como ele diz, imagina, nós vivemos num mundo de violência, não é verdade? Porque hoje nós saímos e não sabemos se voltamos às vezes. Muitas vezes nossos filhos saem e nós dizemos, filho, vá com Deus. E ficamos naquela expectativa. Quando chega lá, liga para mim, para me dizer, foi tudo bem. Então você fica naquela expectativa e quando a pessoa liga, mãe, cheguei bem, estou bem. Você fica aliviado. O que é isso? É boa nova, é notícia boa. Então, no mundo mesmo desse, de violência, desespero, não é verdade? Aí no condomínio onde eu trabalhava certa vez, uma mãe recebeu uma ligação, né, uns caras aí de fora ligando, dizendo que estava com a filha dela, ia matar. E ela no desespero, sem saber o que fazer, desesperou, matar minha filha. E aí o rapaz pegou o telefone, me deu aqui, senhora, o telefone, e conheceu que era golpe, e aí tudo foi resolvido. Eu ligo para sua filha, a filha estava na faculdade, estava bem. Então esse é o mundo em que nós vivemos. Mas Deus quer mostrar que mesmo nesse mundo em que nós vivemos, ainda há uma boa nova a ser falada. E o que é? O Evangelho de Cristo Jesus. Nós como igreja, levarmos esperança para aqueles que estão vivendo uma vida sem esperança. Em segundo lugar, o Evangelho, irmãos, é a proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada. A palavra de Deus, ela é inerrante. Ela não erra. Ela não tem erro. Apareceu alguns aí, talvez, querendo atualizar a Bíblia, que a Bíblia está atrasada, né? Mas a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Não há erro na palavra de Deus. Um texto que eu li, um certo texto, eu li o caso assim: eu li a palavra, encontrei muitos erros, mas em mim. Muitos erros em nós, não na palavra. Porque a palavra, diz o Senhor, que ela é fiel e verdadeira. Portanto, a palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Não há erro nela, pois o seu autor não pode falhar. Quem é o autor da palavra de Deus? O próprio Deus. Ele é o autor da Escritura. Quando você está lendo a Escritura, Deus está falando com você. Alguém muitas vezes, vou atrás de oração para que Deus fale comigo. A Bíblia é a voz de Deus para o teu coração. A palavra, o Evangelho, é a voz de Deus para a tua vida. Portanto, irmãos, vou trazer uma reflexão daqui aos irmãos. E quero ler com vocês, se vocês entenderem o tão importante que é o Evangelho, o tão importante que é a palavra. Portanto, irmão, como ela é inerrante, ela não falha, na palavra de Deus não há necessidade de acrescentar mais nada nela. Não há nenhuma necessidade de acrescentar ou tirar nada dela. Ela é perfeita, né? Ela é justa. Vamos lá, diz uma história. Uma mulher da cidade de Concomba, em Gana, na África. Depois de passar uma semana aprendendo a palavra de Deus na igreja de Cone, ela retornou à sua aldeia. E depois de 3 dias de viagem a pé, ela esqueceu-se de um versículo aprendido. Ela passou aqueles dias na aldeia, uma semana na aldeia, aprendendo a palavra de Deus, né? Lá da casa dela era 3 dias a pé. E na volta ela esqueceu um versículo que havia aprendido. Essa mulher retornou para decorar novamente o versículo esquecido, mas 3 dias a pé. Retornou novamente para aprender. Quando o missionário falou a ela que ela não precisava ter feito aquele sacrifício de viajar 3 dias para decorar apenas um versículo, mas ela respondeu: a palavra de Deus
é muito importante para se perder pelo caminho. A palavra de Deus é importante e não se pode deixar perder uma só palavra. Em terceiro lugar, o Evangelho, irmãos, é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é a nova acerca de uma pessoa. De quem o Evangelho fala? O Evangelho fala de Cristo Jesus, de um Salvador, daquele que veio salvar e remir toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, queridos, o Evangelho é a boa nova acerca de Cristo. Jesus é o único conteúdo do Evangelho é Cristo. Não é mais ninguém, é Cristo. Ele é o alvo, Ele é o objetivo, é Cristo Jesus. Então Jesus é o conteúdo completo do Evangelho. Quando você lê os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, você vai ver que o centro do Evangelho não foi a cura do Bartimeu. O centro do Evangelho não foi a ressuscitação de Lázaro. O centro do Evangelho foi a vida, foi a crucificação e foi a ressurreição, que foi a minha e a tua vitória na cruz do Calvário. Portanto, irmão, o âmago do Evangelho é que Deus amou o mundo. Muito conhecido esse versículo, João 3,16. Até pessoas que não são do meio cristão já conhecem esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então o que leva, eu fico a pensar, queridos irmãos, o que leva um homem como o apóstolo Paulo passar por tudo que ele passou e não voltar atrás, não desistir, não parar, dizer não vou mais pregar. Isso ficou no meu coração pensando, Deus, como Cristo falou para o Ananias lá, dizendo, olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele foi escolhido para isso, para pregar o Evangelho, e ele guardou isso no seu coração. Então, olhando para o passado com discernimento, Paulo tinha todos os motivos de parar de pregar o Evangelho, sim ou não? Sim, tinha todos os motivos, todos. Mas o texto diz, Paulo olha para trás, mas ele não se concentra somente no seu sofrimento. Porque se Paulo fosse pensar só no que ele sofreu, tanto em Jerusalém, como em cada cidade onde ele passava, né? Em cada cidade que ele passava por aflições, por lutas, por apedrejamentos, expulso de cidades, mas nada disso foi capaz de parar o homem de Deus. Portanto, ele teve o discernimento de entender que se Cristo sofreu até o Calvário, e a Bíblia diz que Cristo sofreu como um cordeiro, como ovelha muda, perante seus tosqueadores. Ele nem sequer abriu a sua boca. Então Paulo devia ter dito, eu vou sofrer como Cristo, eu vou padecer como Ele, porque ele sabia o alto preço que Jesus havia pago por ele, assim como Jesus pagou um alto preço pela minha vida e por você, que ninguém poderia pagar o preço pela sua vida. E eu te pergunto, quanto vale a tua vida? Quanto vale a sua vida? Não tem preço, irmãos, mas Cristo pagou um alto preço por nós. Então Paulo estava preso, algemado, estava impedido de viajar, estava impedido de visitar as igrejas, estava impedido de abrir outros campos, mas ao escrever para a igreja de Filipos, ele não enfatiza seus sofrimentos. Olha a situação que ele estava. Ele não estava vivendo uma vida regalada, numa fazenda, num sítio, cuidando do gado, de tudo, não. Paulo estava preso, estava algemado, impedido de visitar as congregações, impedido de propagar o Evangelho. Mas em momento algum Paulo
mencionava para os filipenses, Filipenses, estou aqui, estou preso, sem poder fazer nada e tal. Não. Essa não foi a palavra de Paulo. A palavra é mais importante do que o obreiro. O vaso de barro, mais conteúdo que tem no vaso, é precioso. O que importa, irmãos, não é o bem-estar do obreiro, mas o que importa é o avanço do evangelho. Não importa como você esteja vivendo, não importa a sua situação, se num palácio ou num casebre, mas o importante é que o evangelho do Senhor seja propagado. E Paulo estava preso, estava atado às mãos, mas estava sabendo que lá fora tinha um povo pregando o evangelho. E por incrível que pareça, isso era o que dava alegria ao apóstolo Paulo. Ele tinha motivo para dizer, eu queria estar lá também. Mas ele dizia, mais importante, que o evangelho está sendo pregado. Paulo faz uma leitura do seu passado, não pela visão ótica natural. Paulo faz uma visão do seu passado, desde a sua conversão, do capítulo 9 de Atos, quando ele se converteu a Cristo. Ele faz uma retrospectiva, uma leitura do passado, não pela sua visão ótica, mas pela visão ótica da soberania de Deus. É assim que nós temos que caminhar, olhando pela ótica de Deus. Porque se nós olharmos pela nossa ótica, nós não vamos conseguir chegar lá. Porque é muito problema, é muita luta. Eu vou desistir, não dá, eu sinto muito, não tem como chegar. Porque olhamos pelo olho natural. E a Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não pelo que vemos. Porque se eu andar pelo que eu vejo, eu vou cair, eu vou retornar atrás. Mas se eu andar por fé, eu vou ver que há um Deus à minha frente, dando vitória sobre vitória às nossas vidas. Então Paulo havia passado por muitas lutas até chegar em Roma. Não foi fácil. Olha, irmão, lá em Atos, quando ele se converteu, o Senhor disse para o apóstolo Paulo que ia levar ele para lugares distantes. Paulo disse que ia levar ele para cidades distantes. Eu estou só repetindo o que nós pregamos no mês de outubro todinho. Então, Deus diz, eu vou te levar para lugares distantes. Mas o que Deus queria levar Paulo, sabe para onde? Era para o ápice. Não era para ficar rico. Eu digo o ápice, que era o ápice dali, daquela cidade, naquele dia, naquela época, era Roma. Deus queria levar o Paulo para Roma. Deus queria que o evangelho fosse anunciado em Roma. Para quem? Para o imperador. Para os grandes, para os poderosos de Roma. Eu vou te levar lá, Paulo. Claro que não foi da noite para o dia. Paulo enfrentou muitas situações difíceis para chegar lá. Então Paulo havia passado por muitas lutas até chegar a Roma. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi preso, mas em momento algum ele perdeu a sua direção. Nós não podemos perder a direção, irmãos. Nós podemos passar por tudo. Você pode enfrentar todo tipo de luta, todo tipo de adversidade, mas você não pode perder a sua direção. E qual é a sua direção? O céu. A nossa direção é o céu, é a glória de Deus. Não podemos perder o foco, não podemos perder tempo olhando para a direita, para a esquerda, não. O nosso objetivo, o nosso alvo, o alvo da igreja de Cristo é Cristo Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, ele não considerou seu sofrimento como fruto do acaso. Não houve acaso na vida de Paulo. Por que não houve acaso? Porque ele sabia de tudo que ele ia passar. Imagine você sabendo, hein? Imagine Deus dizer, irmão, o Senhor disse para ti, eu vou te levar para aquela cidade. Tá certo? Você vai pregar naquela cidade, viu, irmão? Viu, irmão? Mas quando chegar lá, você vai ser açoitado. E é com... Você vai ficar com o pé atrás. Rapaz, pelo amor de Deus. Depois que você for aceito com vara, você vai preso. Você vai passar uma semana preso, ou um mês até sarar. Mas quando você sair de lá, você vai pregar no meio da prata, aí vão te prender de novo, vão te apedrejar de novo. Eita, rapaz, tá aí cheio. Paulo foi avisado de tudo isso. De tudo que ele iria enfrentar. Mas quando Deus visita Paulo, e assim, Paulo, tem bom ânimo. Deus visita o Paulo, Paulo todo quebrado, com as costas cheias de cicatriz, e Deus diz assim, Paulo, não tenha medo, eu estou contigo.
Aí eu imagino, irmão, se Deus está conosco, que nós passamos por tudo isso, imagine nós sem Ele. Dá para viver sem Ele? Sim ou não? Dá não, queridos. O bom de tudo é que nós passando luta com Deus, nós temos um Deus que tem um bálsamo precioso para sarar as nossas feridas. Porque somente Ele para sarar as nossas feridas. Então, em segundo lugar, Ele não considerou os sofrimentos meramente como perseguição dos homens. Ele foi certamente perseguido, ele foi odiado, ele foi humilhado, ele foi açoitado, enclausurado, tanta coisa, irmão. Mas jamais viu seus adversários como agentes autônomos. Ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania do propósito de Deus. Ele dizia, tudo isso é propósito do Senhor. Por isso que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem. Tudo é propósito de Deus. Nada acontece sem que Deus esteja com seu propósito ali presente. Só precisa nós possamos entender. Ah, pastor, não entendo. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Mas nós não precisamos entender o propósito dele. Precisamos aceitar o propósito dele em nossas vidas. Porque se for procurar entender, não vai dar. A nossa mente não alcança. Eis que os vossos pensamentos, os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos pensamentos. Então não tem como nós alcançar. Em terceiro lugar, Paulo não considerou seu sofrimento como expressão de fúria de Satanás, né? Eita, Satanás está com raiva de tu. Satanás está furioso contigo. Não, alguém diz isso, né? Alguém às vezes fala isso. Embora Satanás realmente tenha lutado para que pudesse tirar o foco de Paulo na sua missão. Embora ele tenha intervido muitas das vezes. Mas jamais Paulo considerou como agente de seus sofrimentos. Quem estava no comando da sua agenda não era Satanás, era Deus. E eu te pergunto, quem está no comando da tua agenda? Quem faz a tua agenda? Quem escreve a tua vida? É Satanás? Não. Quem escreve a tua história, quem escreve a tua agenda, é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele sabe a tua história, Ele sabe como vai terminar a tua história, Ele sabe como vai terminar a sua vida. Então não se preocupe, não fique ansioso, ansiosa, não. Confia plenamente que o autor da vida está escrevendo a tua agenda. Então, irmão, quem determinava o rumo dos acontecimentos na agenda missionária de Paulo era o Senhor. Irmão, lembra quando ele foi dentro do navio? Os caras queriam pular. Olha, Deus estava lá. Paulo estava dentro do navio. Você não conta, Eli? Você lembra? 200 e? Lembra a quantidade de presos que tinha? 270? Muitos presos estavam lá. E o navio, antes de sair, Paulo falou assim, gente, não vamos sair não, porque o vento é muito forte. Não aguentar não, o inverno é ser forte. Não, vamos embora. Quer saber não? Vamos embora. E Paulo, amém, tudo bem. Então Paulo foi, juntamente com os presos. Ele estava sendo levado para Cesareia, juntamente com os presos. Só que no meio do caminho, o vento levantou a tempestade muito grande. E o pessoal estava com fome, com medo de comer. Estavam já alguns orando, pedindo seu Deus socorro. Aí Deus estava onde? Deus estava onde? Lá no navio com Paulo. Deus poderia não ter permitido que Paulo entrasse naquele navio. Mas Deus não tão somente não permitiu, como entrou com ele. E quando Paulo estava lá, Deus falou com Paulo, Paulo, conversa contigo aqui baixinho. Fala para todo mundo ficar no navio. Não deixe ninguém pular do navio, tá bom? Porque se alguém pular do navio, vai morrer. Mas aqueles todos que permaneceram no navio vão escapar. Avisa para eles que nenhum fio de cabelo deles, nenhum, vai se perder se eles permanecerem no barco. Então, irmão, muitas vezes situação difícil, nós queremos pular do barco, né? Queremos abandonar o barco por causa de lutas, de adversidades. Não saia, não pule do barco.
Permaneça, porque é o Senhor quem sustenta a sua igreja. Quanto? 270. Pronto, 270 presos. E paz, meus irmãos, o navio se despedaçou. Pum, nas rochas. Pum, quebrou todinho, o navio sobrou só os pedaços. Mas os 270 presos, todos foram salvos. Por quê, irmão? Porque foi promessa do Deus Altíssimo. Foi promessa do Senhor Jesus. Todos os acontecimentos da vida de Paulo, Paulo tinha consciência que todas elas eram planos de Deus para a sua vida. E Deus cumpriu o propósito. Paulo não estava nem preocupado. Não. Porque ele confiava no Deus que prometeu. Ora, Deus prometeu que Paulo ia pregar lá em Roma. E não era num navio que ele ia morrer afogado. Essa é a questão. Quando a víbora picou a mão de Paulo, todo mundo esperava que ele vai morrer. Ele jogou, vai para lá. Eu tenho uma missão em Roma, ainda não chegou a hora. Porque Deus prometeu, né, queridos irmãos. Então, em terceiro lugar, amados, Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo que aconteceu. Você já passou por isso? Por uma situação em que você fez um retrospecto, que você realmente viu que realmente Deus estava no controle o tempo todo? Paulo fez isso. Então, o que aconteceu com Paulo, que contribuiu para o progresso do Evangelho? Quais foram os fatos que estão incluídos nesse acontecimento? Nós podemos aqui fazer uma viagem com o apóstolo Paulo, no passado e a sua trajetória. Estou terminando. Só peço mais 5 minutos para encerrar. Podemos fazer uma viagem no passado de Paulo, em toda a sua trajetória do cristianismo, e observar alguns pontos. Em primeiro lugar, só um retrospecto da vida de Paulo. Em primeiro lugar, ele foi perseguido em Damasco. Assim que ele se converteu a Cristo, ele foi perseguido. Dia depois de convertido, na capital da Síria, Paulo anunciou o evangelho naquela cidade. Em Atos 9, capítulo 20, versículo 21. Dali foi Paulo para a região da Arábia, onde ficou cerca de 3 anos também, pregando o evangelho de Cristo, fazendo ali uma pregação da palavra de Deus. Voltou para Damasco, mais uma vez. Foi perseguido, precisou fugir da cidade para salvar a sua vida. Aquela perseguição deve ter sido assim, um duro golpe na vida de Paulo. Ele foi perseguido em sua própria cidade, na própria Jerusalém. Segundo lugar, ele foi rejeitado em Jerusalém. Atos 9, 26, versículo 28. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ou seja, quando chegou em Jerusalém, a própria igreja, os apóstolos, não confiaram nele. Talvez nem nós confiaríamos. O cara era perseguidor da igreja. Tinha matado vários nossos irmãos. Trucidado vários irmãos nossos. Aí o cara de repente chega igual, eu sou crente. Talvez nós também ficaria com a pulga atrás da orelha. E foi assim que a igreja, os irmãos da igreja de Jerusalém ficaram um pouco receosos. Será que é verdade? Será que não é artimanha? Será que não é armadilha para prender a gente? Então ficou todo mundo com receio de acreditar no testemunho de Paulo. Em terceiro lugar, ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Aí foi o golpe mais duro de Paulo. Porque quando somos rejeitados pelos homens, a gente dá um... Mas quando a gente é rejeitado por Deus, e você vai ver isso. Ele foi dispensado por Deus, irmãos. Está lá em Atos, capítulo 22. Nós passamos por lá no mês passado. Atos 22, do versículo 17 ao 21. Paulo estava no apogeu da sua empolgação. Tinha acabado de se converter. Estava no primeiro amor? Todos nós passamos pelo primeiro amor. Sim ou não? Sim. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós queremos pregar. Uma oportunidade que a gente quer entregar um folheto, a gente quer pregar, isso é o primeiro amor. Então Paulo estava naquela empolgação no primeiro amor. Querendo pregar em toda igreja. Toda igreja que está, Paulo, eu quero pregar lá. Eu quero anunciar. Eu quero falar o que Cristo fez na minha vida, o que transformou. Então, essa era a empolgação do Paulo. Ele queria anunciar o evangelho. E mostrar para todo mundo que Deus tinha poder transformar o mais vil pecador. Só que aí, recebe um golpe duro de Deus. A empolgação no seu trabalho,
Deus mesmo aparece para ele em sonho e o dispensa da obra. Deus manda Paulo arrumar as malas e sair de Jerusalém. Deus diz: Paulo, sai de Jerusalém. Paulo não entende. E ele discute com Deus. Paulo não entende, então ele começa uma discussão com Deus. Ele diz: não, Senhor, mas papai, meu testemunho, eu sou a pessoa ideal, né? Paulo se achava o cara eu sou o ideal para dar à frente, para pregar o evangelho em Jerusalém, sou eu, não tem outra pessoa. Por quê? Por causa do meu testemunho. Paulo se achava isso, mas Deus não achava isso. Então ele vai. Paulo não entende, discute com Deus. Para ele, Deus estava cometendo um erro estratégico, tirando de cena. Deus, porém, não muda. É Paulo que precisa mudar. E mudasse. O texto de Atos 9 e 31 diz o texto: quando Paulo arrumou as malas e foi embora, por incrível que pareça, irmãos, esse texto é sério, nós falamos disso no mês passado. Quando Paulo foi embora, por incrível que pareça, quando Paulo pegou as malas, saiu de Jerusalém e voltou para sua cidadezinha de Tarso, Paulo voltou para lá, disse que a igreja explodiu em crescimento. A igreja cresceu, o trabalho andou. Aí podemos dizer, a igreja estava, naquela época, estava todo mundo com medo de acreditar no Paulo. Então ficou todo mundo com medo de acreditar se era verdade o testemunho de Paulo. Não. Era preciso que ele saísse de cena, porque Deus queria o ensinar à sua maneira. Paulo volta para a sua cidade de Tarso, e lá na sua cidade, Paulo fica esquecido dos irmãos, esquecido de todo mundo. Paulo passa 10 anos na sua cidade. Ninguém lembra de Paulo. Quem é Paulo? Não sei. Ninguém lembrava. Paulo passa os 10 anos naquela cidade em que ninguém mais lembrava do Paulo, sem nenhuma projeção, fora dos holofotes, fora. Mas Deus estava tratando dele, estava tratando de Paulo, por detrás das cortinas, no completo anonimato. Deus age dessa forma. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos explicitamente de Deus. Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele. Nós somos necessitados de Deus. Então, Deus esvazia Paulo de todas as suas pretensões. Deus golpeia o orgulho do Paulo, põe o machado na raiz dos seus projetos. Se Paulo tinha algum projeto, Deus cortou tudo. Nada, Paulo, porque o projeto que vai ter na tua vida é meu, não é teu. Muitas vezes, como diz a palavra de Deus, né? Nós fazemos planos e projetos, mas a verdadeira resposta, ela vem do Senhor. Em quinto lugar, ele foi colocado na sombra de outro líder. Irmãos, quando ninguém mais olhou para o Paulo, ninguém mais queria o Paulo, Paulo estava esquecido. Lá, 10 anos. Aí Deus levanta um. Chamado quem? Barnabé. Deus levanta o Barnabé. Paulo estava lá, sozinho, estudando. Mas Deus, talvez até com o coração magoado com Deus, não sei. Mas Deus envia um homem chamado Barnabé. E olha o significado do nome do homem, Barnabé. Barnabé, filho da consolação. Deus levanta um consolador para consolar o homem de Deus. Cumpre-se a palavra do Senhor Jesus, que diz que Ele ia para o Pai, deixaria o Consolador, estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus levanta o Barnabé, visita o Paulo, leva o Paulo para Antioquia da Síria, reinicia o ministério do Paulo, né? Depois de um ano de intenso trabalho naquela igreja, o Espírito Santo agora aparece. Aí Deus aparece de novo. O que é que Deus diz? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Nota uma coisa nesse versículo, está em Atos
Atos 13, 2. Nota uma coisa nesse versículo. Olha o que diz o versículo. Atos 13, 2. Separai-me agora Barnabé e Saulo. Dá para entender que Deus levantou Saulo, mas mostrando para ele que ele ia ficar à sombra de outro líder. O versículo de Barnabé, que vem primeiro, depois vem o Saulo. Barnabé e Saulo. Deus mostra para Paulo que ele vai estar à sombra de Barnabé. Então, note, irmãos, que os escolhidos não são Saulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo. Então, irmãos, nós temos que simplesmente aceitar aquilo que Deus propôs para as nossas vidas. Não importa, irmão, de que forma o Evangelho esteja sendo pregado. O importante é que nós, como igreja, nos levantemos e preguemos o Evangelho do Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Então, olhe para o passado e veja o que Deus fez por você. Olhe para o presente com alegria. O que é o presente? O hoje. Olhe para o presente com alegria. Paulo viu a sua prisão como uma abertura de novas frentes de evangelização. Alguém viu Paulo preso? Rapaz, não vou pregar não, olha como é que Paulo está. Mas Paulo viu uma oportunidade de pregar o Evangelho. E Paulo pregou o Evangelho. Irmãos, por incrível que pareça, Paulo foi preso lá em Roma. E Paulo pregou para toda a guarda pretoriana. Que maravilha. Paulo não perdia tempo. Amém? Então nós, como igreja, não percamos tempo. Preguemos o Evangelho do reino de Jesus Cristo. Aonde você estiver, anuncie as boas novas de salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe.